Amada igreja, a paz do Senhor. Abramos as nossas Bíblias no livro de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Aleluias. Rebecanto, recantarabacantaradabaxares. Deus já está ministrando os nossos corações. Deus já se faz presente aqui neste lugar. E se você ainda não sentiu, abra o seu coração nesta noite e receba a presença do Espírito Santo Consolador. Todos encontraram? Digam amém. Versículo 1. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, ele e Jesus, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com as cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogaram-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e tremeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Vamos repetir esse versículo 17? Toda a igreja pode ler. Amém. Coloque a sua Bíblia aí sobre o assento. Vamos orar por esta palavra. Deus, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos na Tua casa, de estarmos aqui, ó Deus, para Te adorar, para Te exaltar. Estamos vivendo aqui, ó Pai, dias difíceis, mas nós estamos aqui numa campanha também, janeiro do renovo. Queremos sair daqui renovados, queremos sair com as nossas forças renovadas, com a nossa mente renovada, e que em nome de Jesus o Senhor venha nos fazer diferentes da forma que entramos neste lugar. O Senhor tem liberdade em nosso meio,
Por isso, todo espírito contrário à tua palavra, nós repreendemos e damos ordem para que saia em nome de Jesus. Que o Senhor tenha liberdade em nosso meio, afinal de contas o Senhor é bem-vindo neste lugar, por isso o Senhor tem liberdade. Nós te adoramos e te exaltamos em nome de Jesus. Podeis assentar, glorificando a Deus em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos, como foi dito na oração, nós estamos no mês do janeiro do renovo. Depois de um 2020 tão conturbado, de tantas dificuldades e perdas, nosso pastor, guiado pelo Espírito Santo, nos lança esse tema, propício para o momento em que estamos vivendo, um momento em que nós ansiamos por um renovo, renovar as nossas forças, renovar a nossa esperança. E hoje Deus falou muito forte ao meu coração, quando eu estudava esse texto. E o texto vai falar acerca de uma cidade chamada Gadara. Gadara atualmente é uma cidade transjordânia, que fica a 10 quilômetros do Mar da Galileia, especificamente na Palestina. Só que na época de Jesus, existia uma região que era chamada de Decápolis, que era composta por 10 cidades, e dentre essas cidades tinha Gadara. E o interessante do texto é que o texto vai começar dizendo que Jesus estava numa embarcação, atravessando para o outro lado da margem. E quando Jesus vai descendo ali da embarcação, descendo ali do seu barco, a palavra de Deus vai dizer que vai ao seu encontro um homem endemoniado. Lá em Mateus capítulo 8, porque essa história, essa narrativa, ela é tratada nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos sinóticos, que trazem uma mesma situação, mas numa ótica de interpretação diferente. E então em Mateus vai dizer que aquele endemoniado, ele vai apresentar características de um ser humano, de uma pessoa antissocial, porque ele vivia nos sepulcros, ele não vivia no meio das pessoas, ele vivia, morava, dormia, descansava, fazia e se feria ali no sepulcro, no cemitério. Lucas também vai dizer, dentro da sua interpretação, que esse endemoniado, esse homem que estava possesso por demônios, ele era um ser, uma pessoa imoral, porque ele vai dizer que ele andava nu pela cidade, ele passava muito tempo nu, andando por onde ele ia. E o texto que lemos vai falar que ninguém podia detê-lo. Marcos vai dizer que nenhum grilhão eram correntes que aprisionavam os pés, para que aquela pessoa não se locomovesse. Mas como lemos, o texto vai dizer que nada o detinha, que as correntes quebravam, que tudo que tentavam fazer para prendê-lo, ele conseguia de alguma forma quebrar aquelas correntes, quebrar aquelas prisões. Aleluia. E o que me chama a atenção é alguns versículos antes de iniciarmos o capítulo 5. Se você observar em versículos anteriores ao capítulo 5, os finais, você vai perceber que os discípulos estão, aleluia, estão num barco. Vem uma grande tempestade, ventos fortes, mar enfurecido. Jesus está dormindo naquela embarcação. Aleluia.
E a palavra de Deus diz que os discípulos, atordoados, com muito medo, eles vão até Jesus e acordam Jesus. E Jesus levanta e fala: cala-te, vento, aquieta-te o mar. E os discípulos ficam temendo de uma forma tão espetacular. Eles ficam tão impactados. E eles perguntam: quem é este? Que até o vento e o mar lhes obedecem. Quem é este? E Jesus não fala nada. Quando Jesus bota o pé e o endemoniado vem ao encontro de Jesus, ele vai dizer: o que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Nós tiramos uma lição muito grandiosa para nossas vidas nessa pequena introdução. O que nós podemos tirar é que nem sempre nós precisamos ter uma resposta para uma pergunta. Naquele momento em que os discípulos perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Jesus fica calado. E muitas das vezes nós queremos responder quem nós somos. Nós queremos responder a muitas indagações que falam acerca do nosso caráter, acerca da nossa vida. E Jesus naquele momento fica calado, sabe por quê? Porque Jesus sabia quem Ele era em Deus. Então a sua caminhada ia provar quem Ele era. Então nós não precisamos provar quem nós somos em Cristo. Nós não precisamos se preocupar com o que as pessoas falam a nosso respeito. O que nós precisamos é viver em Cristo. Porque se nós vivemos em Cristo, as pessoas vão entender que nós somos de Cristo. Aleluia. Aleluia. Não perca seu tempo tentando provar quem você é. E o texto continua. E a partir daquele momento ocorre ali uma interação de Jesus com aquele endemoniado. Jesus pergunta o seu nome, ele fala que é legião, porque eram muitos. E a conversa vem, a conversa vai. E chega um determinado momento em que Jesus vai o expulsar daquele homem. E o interessante é que os demônios, a legião ali, eles rogam, após adorar a Jesus, eles rogam para que Jesus não o expulsasse daquela província, mas que ele permitisse que aquela manada de porcos fosse tomada por eles. E Jesus autoriza. E naquele momento, aqueles porcos são possessos por aquela legião. E logo em seguida que eles são possessos, eles se precipitam, eles se lançam ao mar e morrem afogados. Aqueles que apacentavam aqueles porcos, eles ficam impactados, porque eles viram ali um homem que ninguém podia controlá-lo. Eles viram ali um homem que trazia grande transtorno para aquela cidade. Afinal de contas, é por isso que tentaram prendê-lo. Viu um homem que trazia problemas para aquela cidade. Um homem que era atordoado, sendo ali em Gadara, começaram a se movimentar para a beira ali do rio, do mar da Galileia. E chegando lá, aquelas pessoas, aquela multidão que se reuniu, começaram a observar que aquele jovem endemoniado, ele estava assentado aos pés, turbações para aquele ambiente. Ele agora estava em paz de juízo, estava em perfeito juízo, aleluias. Aquele homem estava sentado aos pés de Jesus. Ele já não estava mais nu, mas estava vestido. Ele não estava mais atordoado, mas estava em paz, em perfeito juízo. E estava aos pés de Jesus. Mas aquela multidão dado vida para aquele homem.
As pessoas que chegaram ali, elas não estavam preocupadas com a palavra de salvação que Jesus havia liberado naquele lugar. Aquelas pessoas que chegaram ali próximo de Jesus, elas estavam mais preocupadas, estavam dando mais importância para os porcos do que pela presença de Jesus. É por isso que aquelas pessoas decidem enviar Jesus para fora daquele lugar. É por isso que aquelas pessoas decidem mandar Jesus embora. Porque elas estavam dando mais importância, porque elas valorizavam mais os porcos do que a presença de Jesus. E a palavra que eu quero ministrar aos nossos corações nesta noite, fala sobre mentalidade. Aquelas pessoas só tomaram a decisão de expulsar Jesus daquele lugar, porque a mentalidade daquelas pessoas era uma mentalidade terrena. Elas estavam mais preocupadas com os prejuízos financeiros do que a sua própria salvação. Aquelas pessoas estavam muito mais preocupadas com os porcos que morreram do que as suas vidas que pereceriam sem a presença de Jesus. E cá entre nós vivemos num contexto muito parecido. Nós vivemos numa situação muito semelhante. Vivemos num contexto em que muitas pessoas valorizam mais pequenos instantes de prazer do que a presença de Jesus. Vivemos num contexto em que o mundo em que vivemos prefere dar muito mais importância a certas amizades, e que muitas das vezes essas amizades são as que blasfemam e falam contra Jesus, mas as pessoas estão muito mais antenadas, ligadas, dando mais importância a certas amizades do que a presença de Jesus. Mentalidade. Vivemos na terra, vivemos no mundo, mas não somos do mundo. E a palavra de Deus vai dizer que aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Isso é mentalidade. E a mentalidade é o centro das nossas emoções. É o centro dos nossos pensamentos. Aquilo que pensamos torna-se o resultado da nossa caminhada. Lá em Provérbios, capítulo 23, versículo 7, vai dizer: porque aquilo que o homem pensa, imagina na sua alma, assim ele é. O que temos pensado? O que tem passado dia após dia, ao acordar e ao levantar, o que tem passado na nossa mente? O que vem à nossa mente é mais coisas terrenas. Eu não estou falando aqui, irmãos, que nós devemos ser irresponsáveis no nosso trabalho. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que nós não devemos trabalhar, nos dedicar, estudar. Não é isso. É questão de prioridade. Nós estamos dando mais prioridade às coisas terrenas ou às coisas do céu. Porque aquilo que pensamos, assim nós somos. Aquilo que tem na nossa mente, aquilo que é prioridade na nossa mente, ele vai ser resultado das nossas ações.
É por isso que eles preferiram tirar Jesus daquele lugar, porque os olhos deles estavam focados no prejuízo que causou com a morte daqueles porcos. Eram 2.000 porcos, e o porco ali para aquela cidade tinha um valor monetário muito importante. Por quê? Porque o porco, ele era sagrado. O porco era utilizado para a consagração de Deus pagão. Após ele ser consagrado, ele era morto e a sua carne era vendida. Então ele tinha um valor para aquela região. Mas Jesus foi levar a vida. Jesus foi levar paz. Jesus foi levar salvação. Mas os olhos deles estavam fechados para as coisas do alto. O que nós temos pensado na nossa caminhada? O que tem tomado a nossa mente? Talvez algumas pessoas chegaram aqui nesta noite com a mente de que é derrotado. Mas nesta noite há uma palavra de Deus para a sua vida, para nós renovarmos a nossa mente em Cristo Jesus. Porque quando nós temos a nossa mente renovadas, quando nós temos a nossa mente igual à mente de Cristo, nós nos tornamos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Podem dizer o que for ao teu respeito, mas se você está em Cristo, tenha isso na sua mente, tenha isso no seu coração, que você é mais do que vencedor. Aleluia. Talvez algumas pessoas chegaram aqui nesta noite se sentindo não apto a estar diante de Deus, se sentindo não digno de adorar a Deus. Mas quando nós temos a nossa mente renovada, e que você permita hoje o Espírito Santo renovar a tua mente, porque quando nós temos a mente de Cristo, a mente renovada, aleluias, nós compreendemos que foi Cristo que morreu por nós, e se Cristo morreu por nós, crendo nisso, nós temos as nossas vidas justificadas, as nossas vidas santificadas, através de Cristo Jesus. Podem dizer o que for ao teu respeito, mas se você tiver isso na sua mente, de que você é justificado, santificado, que você é nova criatura em Cristo Jesus, você pode olhar para o alvo, que é Ele, o nosso autor e consumador da nossa fé, e que Deus vai ajudar você na caminhada. Lá em Lucas capítulo 13, aleluia, vai dizer acerca de um milagre, de uma mulher que tinha um problema na coluna. Ela era cocunda, ela olhava para baixo apenas. E Jesus visita aquela mulher e libera uma palavra de cura. E ali os fariseus, eles ficam atordoados, porque era sábado. E Jesus dá ali uma lição nos religiosos, falando: vocês levam jumentos para tomar água. Essa mulher está há 18 anos olhando para o chão, olhando para as coisas da terra, olhando para baixo, mas ela teve um encontro com Jesus, e quem tem um encontro com Jesus, ele passa a olhar para o alto, ele passa a ter a mente renovada, a mente dele passa a ser a mente de Cristo, aleluias. A mentalidade, que nós possamos renovar a nossa mente, que nós possamos renovar a nossa mente. Como é que nós renovamos a nossa mente? Através da palavra. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. Aleluia. Porque o inimigo da nossa alma, ele quer atingir a nossa mente. O inimigo da nossa alma está interessado em nos desestabilizar, atingindo a nossa mente.
A palavra anjo significa mensageiro. Em outras traduções vai dizer que é agente de informação. Existem dois tipos de anjo, você deve saber muito bem. Existem os anjos caídos, que são os anjos demoníacos, e existem os anjos dos céus, que temos como exemplo o arcanjo Gabriel, que é um mensageiro. Mas os anjos caídos, ele tem o papel de confundir a nossa mente. Ele tem o papel de trazer uma informação mentirosa. É por isso que dia após dia, hora ou outra, nós somos atacados na mente. Porque horas e outras, Satanás tenta lançar uma semente na nossa mente. Mas lá em Efésios, capítulo 6, versículo 17 vai dizer: colocai o capacete da salvação. É o capacete da salvação que nos protege de ataques à mente. É o capacete da salvação que guarda o nosso entendimento das heresias mundanas. É o capacete da salvação que nos esclarece a verdade acerca de Cristo. Coloque o capacete da salvação hoje. Coloque o capacete da salvação hoje e renove o vosso entendimento. Renove a mente, aleluias. Renove a sua mente. Não saia aqui desta noite como um culto qualquer, mas guarde essa palavra no seu coração. Aleluias. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 2 vai dizer: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentai qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que interessante. Não nos conformemos com este mundo, quer dizer, não tenha a mente das coisas deste mundo. Não aceite o que é pregado nesse mundo. Não aceite, não se conforme com essa inversão de valores que é anunciada neste mundo. Mas transformai a vossa mente. Aleluia. Transformai a vossa mente. Para quê? Para que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, para eu entender a vontade de Deus, eu preciso ter a mente renovada. É por isso que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, que nós já temos a mente de Cristo. Paulo vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Por que Paulo está dizendo isso? Porque ele está embasado nessa palavra. Porque aquele que tem a mente de Cristo, ele não anda conforme as suas vontades, ele não anda conforme os seus pensamentos. Quem tem a mente de Cristo, ele discerne qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se eu tenho a mente de Cristo, é porque eu entendo qual é o discernimento que Deus tem para a minha vida. Porque se eu entendo qual é o propósito de Deus para a minha vida, é porque eu entendo que eu tenho a mente de Cristo. Nós só podemos fazer a vontade de Deus se tivermos a mente renovada. Nós só podemos compreender o que Deus tem para nossas vidas é se nós compreendermos a mente de Deus. E nós só podemos compreender a mente de Deus se tivermos a mente de Cristo. Hoje pela manhã nós tivemos uma escola bíblica abençoada. Mas teve um texto que me chamou muita atenção. O texto, quando se é bolada uma estratégia, ela precisa ser compartilhada com os demais que irão participar, para que eles possam executar a mesma estratégia.
Mas como eu posso compreender a estratégia de Deus se eu não conheço a Deus? Se eu tenho uma visão, uma mente terrena, se o nosso Deus é um Deus dos céus? Como podemos compreender as estratégias de bênção que Deus tem para nossas vidas, se nós não conhecemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Precisamos renovar a nossa mente para cumprirmos o propósito de Deus, para que nós vivamos o propósito que Deus tem para nossas vidas. Deus quer renovar a sua mente. Cristo quer renovar a sua mente. E hoje é noite de nós renovarmos a nossa mente. Coloquem de pé. Aleluias. Aleluias. Jesus vai dizer: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo é negar as nossas convicções, é negar as nossas vontades, é negar os nossos desejos. É por isso que Paulo vai dizer: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo está dizendo: eu não vivo mais as minhas vontades, eu não vivo mais o meu querer, mas passei a viver a vontade de Deus, passei a viver a vontade de Cristo, porque eu fui crucificado com Ele. Renove a sua mente hoje. Negue-se a si mesmo. Não deixe pequenos momentos qualqueres te tirar da presença de Deus. Renove a sua mente hoje, porque o Espírito Santo está aqui nesta noite, e Ele tem interesse em fazer parte da tua história, em fazer parte da sua caminhada, em mudar o rumo dos teus pensamentos, em te dar sonhos abundantes, em te fazer vitorioso em Cristo Jesus. Mas para isso eu preciso ter relacionamento com Ele, eu preciso ter a mente de Cristo, eu preciso ter olhos para o alto. Eu não posso ficar preso nas coisas dessa vida, eu não posso me prender nas coisas terrenas, porque isso tudo é passageiro, mas há algo eterno nos aguardando. As moradas celestiais nos esperam. Aqueles que estiverem com a mente de Cristo encontrarão com Ele nos ares e morarão com Ele eternamente. Não ajunteis tesouro no céu, na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajuntai tesouro nos céus, onde nada disso pode destruir ou corroer. Tome posse dessa palavra. Nós vamos estar orando e logo em seguida o louvor vai estar adorando, e você vai falar com Deus nesta noite. Não saia sem falar com o Espírito Santo, para você pedir ajuda. Deus, cuida da minha mente. Deus, guarda a mente da minha casa, da minha família, dos meus filhos, porque nós estamos vivendo guerra espiritual. A batalha espiritual está travada, e nós só podemos vencer com as armaduras espirituais que é em Cristo Jesus. Deus, a tua palavra foi ministrada. Pedimos que, por bondade e misericórdia, o Senhor visite as nossas mentes nesta noite. Os pensamentos negativos, os pensamentos pessimistas, sejam arrancados nesta noite em nome de Jesus. Os pensamentos de suicídio, os pensamentos que pessoas estão dizendo aí: não dou conta, eu não consigo, que o Senhor renove nesta noite e fala: você não pode, mas eu posso. Você não consegue, mas eu consigo.
Você é vencedor em Cristo Jesus. Não há acusação naqueles que estão em Cristo Jesus, porque Ele assumiu o castigo que nos traz a paz. Ele assumiu as consequências do nosso pecado. Mas precisamos ter a mente renovada, precisamos ter a mente de Cristo para compreender certas coisas, porque o Espírito que habita em nós, Ele não habita no mundo. É por isso que nós somos chamados de sal da luz, sal da terra e luz do mundo. Deus visita cada um nesta noite, com poder e autoridade, vai quebrando correntes, vai quebrando, Senhor, laços de macumbaria, vai quebrando todo o mal, em nome de Jesus. E que a bênção do Senhor, a misericórdia do Senhor, a paz do Senhor seja derramada sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Adore ao Senhor.